Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos então a mais um vídeo aqui do nosso canal. Fico muito contente, vocês estão aqui buscando mais informações sobre o mundo de dados, sobre o mundo de desenvolvimento de software, sobre o mundo de event streaming, principalmente mais focado aí com o Apache Kafka. Antes da gente prosseguir com este conteúdo, hoje nós vamos falar bastante aí sobre o Kafka em um outro conceito, utilizando o Kafka em clusters Kubernetes. Então, fica aí que a gente vai ter bastante coisa interessante para falar sobre esse tipo de arquitetura aí. Antes da gente prosseguir, então, eu vou pedir para vocês aí, se ainda não fizeram, que o façam, se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo aí e, se possível, compartilhar com amigos, com pessoas interessadas no assunto. Também, se quiserem receberem notificações do próprio YouTube para assistirem o conteúdo quando a gente estiver postando novos conteúdos aí, cliquem no sininho ali para receberem os alertas, ok, pessoal? Então, passado o recado, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre Kafka com o Kubernetes. Então, basicamente, criei aqui um desenho simples. Deixa eu só tirar a minha cara daqui. Tenho certeza que não é exatamente por isso que vocês vieram, e sim pelo que a gente tem de conteúdo. Então, vamos lá. Primeira coisa, algo que eu tinha como bastante dúvida ou receio inicialmente, quando eu comecei a fazer meus estudos do Kafka, da tecnologia em si e do Kubernetes, que eu já tenho alguma experiência, não tenho um conhecimento assim tão aprofundado com o Kubernetes, tenho conhecimento suficiente a nível de utilização, já trabalhei em alguns projetos com microserviços que estavam feito o deployment em Kubernetes através de containers. Então, já tive aqui alguma experiência, mas nunca gerenciei, por exemplo, um cluster Kubernetes. Diferentemente do Kafka, que esse sim já tem aqui um pouco mais de vivência na parte de gerir a plataforma em si, o cluster em si, a nível de infraestrutura e também a nível de desenvolvimento de clients que operam aí produzindo e consumindo dados do Apache Kafka. Bom, algo que eu tinha como dúvida grande, como receio grande se eu já tenho a complexidade de um cluster Kafka, porque já tive ali a oportunidade de trabalhar em projetos onde o Kafka era open source, diretamente instalado em máquinas on-premise ou mesmo em clouds privadas, algo que funciona perfeitamente bem, que é resiliente, é performático, se for bem configurado, se for bem trabalhado ali, as configurações, o número de brokers, consoante o hardware que tem disponibilizado pela organização e etc. Mas existe uma certa complexidade em gerir um cluster Apache Kafka. E o Kubernetes não é necessariamente algo simples, então tem lá a sua complexidade também. Entender o conceito de funcionamento dele não é tão complexo assim, mas entender de forma abrangente, detalhada, profunda a arquitetura do Kubernetes, aí sim a gente já está falando de um outro nível de conhecimento. E o que eu tinha de dúvida maior era, cara, será que vale a pena usar o Kafka com o Kubernetes? Vejo que tem empresas que o fazem, vejo que tem projetos na internet, em fóruns como o Reddit e outros fóruns técnicos que eu visitava e algumas pessoas citavam há uns anos atrás o uso do Apache Kafka em Kubernetes e muitos até reclamando que era muito complexo, que era já a minha impressão, porque você tem um cluster complexo, cheio de configurações e coisas que você precisa fazer. Depois você tem pods, você tem ali as APIs do Kubernetes e você vai mesclar complexidade com complexidade, o que vai dar isso? Vai dar problema, o que eu pensava. Porém, felizmente, a gente tem aí outros projetos open source que se dedicam exclusivamente em fazer a nossa vida ficar mais fácil, mais simples de operar, mesmo diante da complexidade, ok? Tanto a Apache Kafka quanto o Kubernetes, na minha opinião, são duas maravilhas da engenharia de software, da engenharia tecnológica de código que a gente trabalha aí no nosso dia a dia. Então,
embora sejam complexos, também resolvem problemas bastante complexos. Ok, pessoal? Então, o que acontece? Como são duas ferramentas extremamente importantes, obviamente que em algum momento alguém pensou, por que se eu posso executar o Kafka diretamente em máquinas virtuais, por que eu não posso executar o Kafka em conceito de containerização dentro de um cluster Kubernetes e ter ali alta disponibilidade e também escalabilidade consoante a demanda. Então, obviamente que o pessoal pensou e trabalhou em cima desta ferramenta aqui, que é o Streamzy. Basicamente, o Streamzy é um operator do Kubernetes. Um operator, para fins de conhecimento, é basicamente uma extensão do Kubernetes. Ou seja, é algo que você cria a parte do código principal do Kubernetes, mas que funciona como um plugin que vai se vincular ao cluster e vai permitir que esse cluster trabalhe com ferramentas que antes ele teria muito mais dificuldade de trabalhar. Então, a gente tem, por exemplo, aqui no site oficial da documentação do Kubernetes, uma explicação bastante interessante e completa sobre o que é um operator Kubernetes. Como eu estava dizendo, basicamente, ele potencializa, ele aumenta o poder do cluster Kubernetes para operar com aplicações que antes ele não operava. Vamos lá, voltando aqui ao nosso desenho, o que acontece é que o Kubernetes ele foi desenhado inicialmente para trabalhar com microserviços, ok? Então, basicamente, o que acontece é que o Kubernetes foi criado dentro da Google, a Google tinha uma necessidade muito grande de fazer deployment de centenas, milhares, dezenas de milhares de containers executando em tempo real e entregando informação globalmente, visto que os produtos da Google são produtos globais utilizados por milhões de usuários todos os dias. Então, eles tinham uma carga muito grande, difícil de gerir a nível de containerização. Então, eles criaram o Kubernetes para orquestrar toda essa infraestrutura de containers, ou seja, eles agora tinham uma infraestrutura, um operador ou uma ferramenta que fazia o quê? Que escalava conforme a demanda e diminuía também conforme a demanda. Ou seja, se eu tinha vários containers, esses containers dentro desses pods, eles vão à vida, ou seja, eles ficam offline, o que o Kubernetes faz? Ele consegue validar isso e subir novos pods e aqueles serviços sempre ficam operando. Nunca eu fico sem disponibilidade do software que eu coloquei lá dentro, do serviço que eu coloquei lá dentro. Então, eu tenho uma alta disponibilidade real de microserviços. Mesmo que eu perca um pod, mesmo que eu perca uma máquina, eu ainda tenho os serviços funcionais, porque na perda de um, ele sobe mais. Se eu tiver muito mais demanda, muito mais acessos, muitos milhões de acessos a mais, consumindo as minhas APIs, consumindo os meus microserviços, o meu hardware, o que eu faço para não ter gargalo? O Kubernetes vai lá e coloca muito mais pods disponíveis aos meus clientes e os meus clientes nunca vão nem perceber que há ali um alto tráfego nas aplicações, justamente por causa desta maravilha que é o Kubernetes. Então, o que acontece aqui é que eles criaram uma ferramenta interessantíssima que trabalha. O foco aqui não é explicar necessariamente a arquitetura do Kubernetes, isso aqui vai ser só para um overview geral. Então, o Kubernetes funciona. Nós temos aqui o desenho de um cluster, nós temos um control plane, que basicamente é o cérebro aí, podemos dizer assim, de um cluster Kubernetes. Depois nós temos os pods, e dentro dos pods nós vamos ter lá containers, containers Docker, containers Podman, containers. Então, esses containers vão operar dentro de pods, ok? Pods, por assim dizer, vão ser aí, por exemplo, os nossos nodes, nossas máquinas, que vão estar disponibilizadas dentro do contexto da minha aplicação. Então, posso ter, por exemplo, aqui nesse desenho, a gente pode considerar que, por exemplo, esqueçam que a gente está falando de Kafka, poderia ter, por exemplo, um microserviço aqui, outro microserviço aqui, outro aqui, e aqui, aqui e aqui, tendo assim 6 microserviços executando em máquinas distintas.
Ok, pessoal? Então, poderia ter também mais de um container executando, mais de um Docker container executando dentro do mesmo pod, ok? Isso também é viável, também já vi ser utilizado desta forma, ok? A questão toda que vem é o seguinte: quando eu coloco um microserviço Java, um microserviço .NET a executar dentro de um pod, um microserviço Node, um microserviço Python e por aí vai, eu estou falando geralmente de aplicações de serviços que eles são stateless. Stateless no sentido de que eles não guardam informação persistente. Não existe uma ligação direta a um banco de dados dentro do Kubernetes, embora isso também possa ser feito, mas não é o assunto, não é o nosso foco aqui. Ou seja, os serviços que estão executando aqui, geralmente, majoritariamente, são para processamento de informação. Então, a informação vai chegar, eles vão processar esses dados dentro de um fluxo da lógica de negócios pela qual eles foram implementados e depois vão entregar um output ou vão fazer algum outro tipo de ação, ok? Mas não foi primordialmente desenhado para guardar dados, para ser persistente. Então, o que acontece é que, novamente, a gente tem aí os operators que nos ajudam justamente a trabalhar com a parte de storage, né? Então, temos aqui também na documentação do Kubernetes alguma coisa falando sobre o storage, que é basicamente através de alguns plugins a gente consegue aumentar aí a capacidade do Kubernetes. Aí a gente pode trazer aqui, se fosse mergulhar mais a fundo na própria capacidade do Kubernetes, a parte de volumes, que também está ligado aos volumes dos containers. Basicamente, o que a gente vai ter aqui é uma potencialização dessa capacidade de armazenar dados, o que faz com que, mesmo ferramentas stateful, ou seja, como é o caso do Kafka, que armazena dados diretamente no sistema operacional onde os brokers estão sendo executados, mesmo ferramentas como o Apache Kafka, então, passam a ter uma viabilidade de executarem dentro de um cluster Kubernetes. E aí a gente tem o melhor de dois mundos, ou seja, nós vamos ter aqui um cluster Apache Kafka que vai operar dentro de um cluster Kubernetes e eu já não tenho mais o principal problema que eu tinha, que era a persistência dos dados. Por quê? Porque com a ajuda de ferramentas como o Streamzy, eu crio, então, eu potencializo o meu cluster Kubernetes para ele ser aí mais persistente do que o normal. Se perguntar, Vinícius, mas tu acha que é exatamente igual a persistência direta numa máquina física, como a gente já fez é, em alguns casos, ou seja, a gente pegar uma máquina da Google Cloud, por exemplo, colocar dentro dessa máquina uma instalação do Kafka que está executando diretamente no sistema operacional. É igual? Eu não diria que é igual, mas entre executar o Kafka diretamente no Kubernetes sem o Streamzy e com o Streamzy, aí sim a diferença é bastante considerável e a gente tem aí um grau de segurança bastante alto para confiar no Streamzy como o intermediário entre o Apache Kafka e o Kubernetes, ok, pessoal? Então, basicamente, o que o Streamzy vai fazer é nos dar essa capacidade de trabalhar com o Kafka dentro do Kubernetes. Mas não é só a parte de storage que ele facilita. Ou seja, na verdade, o operator do Streams ele vai entregar uma capacidade muito maior de a gente trabalhar com o Apache Kafka. Ele basicamente ele abstrai toda a complexidade que nós tínhamos em, por exemplo, criar um novo broker para o nosso cluster, então, ou mesmo remover um broker, então ele também pode fazer isso de forma automatizada através dos pods do Kubernetes, então utilizando aí a inteligência do Kubernetes com também a resiliência do Apache Kafka, a gente tem o melhor de dois mundos, ou seja, um cluster Apache Kafka que pode ser resiliente e ao mesmo tempo pode escalar sem muita complexidade, ok? Então, este é o principal objetivo aí, justamente de utilizar o Kafka com o Kubernetes.
Imagine o cenário, a gente tem lá o nosso cluster Apache Kafka executando nas nossas máquinas virtuais, open source, estamos lá gerindo muito bem, agora senti a necessidade de aumentar os brokers do meu cluster Apache Kafka. Eu tenho que trabalhar em cima do meu arquivo .properties, no meu broker.properties, tenho que ajustar isso, criar lá essa configuração, tenho que trabalhar em cima do mesmo ID, ok? E depois que eu conseguir fazer a configuração devida para subir um novo broker, eu também tenho que lembrar do rebalance, ou seja, claro que eu tenho ferramentas aí que me ajudam a fazer isso, que é, por exemplo, o Cruise Control, mas eu tenho que me preocupar com isso. Com o Streamzy, isso fica imensamente mais fácil, ou seja, com alguns comandos de um Kubernetes Administrator, ou que também nesse caso pode ser um Kafka Administrator, ok? Com alguns comandos, fazendo para a API do kubectl, o que eu vou ter? Eu vou ter a criação de um novo broker dentro do meu cluster Kubernetes. Ok, pessoal? Então, é bastante versátil o uso do Apache Kafka no Kubernetes se eu utilizar um operator como o Streamzy, que vai me ajudar a fazer essa tarefa aí. Então, eu vou deixar também aqui o site para vocês do Streamzy, Streamzy.io, ok? E aqui vocês vão ter toda a documentação para trabalhar com o Kafka on Kubernetes. Ok, pessoal? Bom, eu queria então só passar para vocês era justamente aqui a utilidade do Streamzy e a viabilidade, a alternativa de uso do Apache Kafka dentro de um cluster Kubernetes. Existe complexidade? Claro que existe. Existe algum trabalho? Claro que existe. Mas se torna imensamente mais simples trabalhar com o Kafka utilizando Streams. Ok, pessoal? Bem, espero que vocês estejam gostando e tenham gostado aqui do conteúdo que eu trouxe para vocês relacionado ao Kafka on Kubernetes. Eu agora vou tomar o meu café e vou deixar vocês aí com os seus estudos, suas pesquisas sobre dados, sobre desenvolvimento de software e afins. Peço para vocês mais uma vez seguirem o nosso canal aqui para a gente continuar trazendo mais conteúdo para vocês. Obrigado e até a próxima.